Vamos dar início à aula 3, né, de metodologia de planejamento estratégico, falando que esta aula ela é baseada no livro de planejamento estratégico de Djalma Oliveira. Bom, segundo o autor, a metodologia do planejamento estratégico ele é dividido em 4 etapas, né? A etapa 1, que é a do diagnóstico, a etapa 2 de missão da empresa, a etapa 3 de instrumentos prescritivos e quantitativos e finalmente a etapa 4, que é de controle e avaliação. Na etapa de diagnóstico, a empresa, a organização, então tem que realizar 3 atividades. A definição da visão, dos valores e fazer uma análise do ambiente externo e externo. Bom, o que é então a visão? A visão é aquela declaração em que a empresa, sobre o que a empresa deseja ser, né? Os valores são o que? São os princípios, as crenças e as questões éticas que vão definir, que vão balizar a atuação da empresa no mercado e entre os empregados e os clientes. A análise externa, então, ela equivale a você realizar uma análise do macroambiente, ou seja, você realizar uma análise PEST, ou seja, sobre os aspectos, sobre os fatores políticos, econômicos, sociais e tecnológicos. Na análise externa também é feito a análise do microambiente, ou seja, do setor em que a empresa realiza ou que a empresa realiza suas atividades. Nesse microambiente é analisado, né? É feita uma análise sobre os concorrentes, ou seja, sobre a rivalidade entre os concorrentes, entre os compradores, o poder de força de barganha dos compradores, sobre os novos entrantes, a ameaça de novos entrantes, sobre o poder de barganha dos fornecedores e sobre a pressão dos substitutos. A partir da análise, então, do macroambiente e do microambiente, nós podemos determinar oportunidades e ameaças. E o que são oportunidades e ameaças? Então, oportunidades o quê? São variáveis externas não controláveis ou influenciáveis que fazem pressão, que orientam, que determinam o comportamento da empresa. E essas oportunidades elas criam condições favoráveis caso a empresa queira usufruir, queira aproveitar essas oportunidades. Já as ameaças são variáveis externas também não controláveis ou que a empresa não pode influenciar e que cria condições desfavoráveis. Em seguida, a empresa vai realizar a análise interna. Então, na análise interna, se determina os pontos fortes e os pontos fracos. E o que são os pontos fortes e os pontos fracos? Os pontos fortes são o que? São variáveis internas. Neste caso, as variáveis internas elas são controláveis, ou seja, as empresas podem influenciar, pode determinar como é que ela pode fazer e criam condições favoráveis em relação ao ambiente. Já os pontos internos são variáveis também controláveis, ou seja, que a empresa pode agir, está sob seu controle, que cria condições desfavoráveis em relação ao ambiente. Já a missão da empresa, então, o que é a missão? A segunda etapa. Então, você tem na segunda etapa a determinação da missão e da postura estratégica. Então, o que é a missão? A missão é a razão de ser do negócio. Qual a necessidade e expectativa do mercado que a empresa está atendendo. Ou seja, para você determinar a missão, você também tem que deixar bem claro qual é o seu negócio. Isso é um fator fundamental. Já a postura estratégica é o que? É a determinação, é a maneira adequada
que a empresa vai se portar para alcançar os seus propósitos, ou seja, a sua missão. Que é o quê? Que maneira é essa? Quais são as maneiras qual é a postura, qual é a forma que a empresa vai se portar perante o mercado? Então, dependendo da análise que você fez anteriormente, da análise externa ou interna, vai determinar qual é a minha postura. Vai ser uma postura de sobrevivência, de manutenção, de crescimento e desenvolvimento. Para também determinar melhor qual a postura da estratégia, quais são as estratégias gerais que a empresa vai realizar, é feita também a análise do portfólio de produtos, que utilizando uma metodologia que é muito famosa no planejamento de marketing, que é a matriz BCG, que analisa os produtos. Então, na etapa 3, você tem a determinação dos instrumentos prescritivos e quantitativos. Que são eles? São os objetivos e metas, projetos e plano de ação. Tá? Finalmente, na última etapa, você vai determinar qual é a forma que você vai controlar se os objetivos e metas, né, que foram determinados, bem como os projetos e planos de ação, estão sendo cumpridos. Ao final do ano também é realizado a parte de uma análise, de uma avaliação crítica de todo esse processo. Então, ou seja, se efetivamente o plano estratégico da organização tá cumprindo o seu objetivo final, né?